Bom dia. Oro a Deus para que todos nós estejamos realmente com os corações quebrantados e abertos para ouvir a palavra do Senhor, nosso Deus. Oro para que não seja a minha voz alcançar o seu coração, mas que o Espírito de Deus possa falar através da minha voz ao seu coração. Hoje, em nossa série Identidade 2020, iremos tratar do tema Sola Escritura. O lema Sola Escritura, que nós chamamos somente as Escrituras, é a afirmação do reconhecimento da inspiração, autoridade, suficiência, infalibilidade e inerrância das Escrituras. E diante estas afirmações, a respeito das Escrituras Sagradas, isto é, da Bíblia, que normalmente assim chamamos, os reformadores passaram a defender que somente a Bíblia possui autoridade como regra de fé e prática para a vida da igreja e de seus membros, para as nossas vidas. Os reformadores, no século XVI, acreditavam que a autoridade das Escrituras não dependia da validação de qualquer homem, nem mesmo da validação da igreja institucional. Em outras palavras, os reformadores estavam dizendo que não era o testemunho de um homem, o Papa, e nem as tradições, e nem o testemunho de uma igreja institucionalizada, isto é, a igreja naqueles dias, igreja católica, apostólica, romana, que tornava com seus concílios a palavra de Deus, as Escrituras, válida. Eles afirmavam que o que tornava as Escrituras válida era o testemunho do próprio Deus. Este conceito contrastava diretamente com a teologia da igreja medieval, nos dias da Reforma. Naquela época, a autoridade papal, a tradição e as formulações dos concílios possuíam autoridade equiparável às Escrituras. Os reformadores, mesmo sendo perseguidos, considerados hereges pela igreja medieval, continuaram afirmando e defendendo que somente a Bíblia possuía autoridade como regra de fé e prática. Por ser ela, então, a revelação especial de Deus e da vontade de Deus aos homens. Partindo agora, então, do pressuposto de que somente as Escrituras, que hoje chamamos de Bíblia, é a única regra de fé e prática para a igreja e seus membros, eu gostaria de fazer uma reflexão, eu até diria uma reflexão crítica a nós, porque acredito que é preciso que nós compreendamos a dimensão do termo as Escrituras no contexto do Novo Testamento. Então, eu quero, junto com vocês, fazer uma reflexão sobre a dimensão do termo as Escrituras no Novo Testamento. O apóstolo Paulo,
escrevendo a Timóteo, ele faz a seguinte afirmação a respeito da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e o verso 17. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo diz a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus. A quais textos da Bíblia Paulo está se referindo exatamente quando diz toda a Escritura? Estaria Paulo se referindo a toda a Bíblia como nós a conhecemos? A Bíblia, como nós a conhecemos hoje, só foi concluída por volta do ano 400 depois de Cristo. O Antigo Testamento, este sim, já havia sido concluído aproximadamente 450 anos antes de Cristo. Mas os evangelhos e as cartas bíblicas do Novo Testamento foram escritos entre os anos 40 depois de Cristo e 100 depois de Cristo. Por um longo período, partes dos evangelhos e também das cartas bíblicas circularam pelas igrejas até serem reunidas e organizadas no século IV, no Concílio de Nicéia, onde se estabeleceu a ordem dos livros, como ainda hoje é conservada por nós. Então, quando Paulo diz toda a Escritura ao jovem pastor Timóteo, ele estava se referindo aos livros do Velho Testamento. Paulo, assim também, Pedro, João, Tiago, certamente não imaginavam que as suas cartas seriam reconhecidas como inspiradas por Deus e que iriam se tornar parte das Escrituras. O que eu quero dizer é que quando eles estavam escrevendo às igrejas, e eles estavam tratando de problemas particulares dessas igrejas, eles não estavam imaginando que nós, hoje, estaríamos lendo estas cartas e reconhecendo elas com o mesmo valor que ele, Paulo, estava dizendo a Timóteo a respeito do Velho Testamento. Nos dias de Jesus e dos apóstolos, somente o Velho Testamento era considerado inspirado por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção e instrução na justiça. Talvez você esteja até já se perguntando, pastor, o senhor está dizendo que o Novo Testamento não é inspirado? De forma nenhuma. Não estou dizendo isso, calma lá. O que eu estou dizendo é que o Novo Testamento, os evangelhos, as cartas do Novo Testamento, são escritos que passaram pelo filtro da cruz. Então eu poderia dizer para vocês que o Novo Testamento é o Velho Testamento lido através da ótica da cruz. Portanto, é o Velho Testamento atualizado e revisado pela cruz. Por isso, podemos afirmar hoje, como Paulo, e estender a afirmação do apóstolo também ao Novo Testamento, a nossa Bíblia conforme nós a temos hoje.
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Inspirados por essa verdade, os reformadores concluíram que somente as Escrituras, Velho e Novo Testamento, possuíam autoridade para determinar qualquer regra de fé e prática para a vida da igreja e de seus membros. Contudo, acredito eu, que as igrejas, aos poucos, abandonaram a Bíblia como única regra de fé e prática. E eu vou apontar duas causas, ao meu ver, que promoveram este abandono. Eu vou repetir. O abandono da Bíblia como a única regra de fé e prática. A primeira causa, a não separação da igreja espiritual da igreja CNPJ. A segunda causa, as distorções teológicas. Então, duas causas. Primeira, a não separação da igreja espiritual da igreja CNPJ. A segunda, as distorções teológicas. Então, nós vamos olhar primeiro a primeira causa. A não separação da igreja espiritual da igreja CNPJ. Ao longo dos meus 20 anos de pastorado, eu tenho observado esta dificuldade e visto muitos irmãos sofrerem dentro das igrejas pela incapacidade de fazermos a separação destas duas igrejas. A igreja estrutural, que é a igreja CNPJ, e a igreja espiritual, que são as pessoas habitadas pelo Espírito de Deus, dentro desta igreja estrutural. Jesus Cristo não estabeleceu uma igreja com CNPJ. Jesus não ordenou que construíssemos templos e nos organizássemos ao redor deles, e tampouco os apóstolos nos ordenou que construíssemos templos e nos organizássemos ao redor deles. Todo o ensino de Jesus e dos apóstolos na Bíblia, nas Escrituras, a respeito da igreja e de seu funcionamento, foi transmitido na perspectiva de construirmos uma igreja espiritual, viva, dinâmica, constituída e organizada na unidade do Espírito Santo de Deus. E não de uma igreja física, constituída através de um CNPJ e organizada por meio de seus estatutos e regimentos internos. A Bíblia não diz para construirmos templos, mas também não diz que não podemos construir templos. Os templos em si não são mal para a vida da igreja. Pelo contrário, podem ser grandes facilitadores para o cumprimento de nossa missão. E foram, acredito eu, ao longo dos anos. Contudo, quando líderes e liderados, pastores e membros, não conseguem discernir a diferença entre a igreja espiritual da igreja CNPJ, correm o risco de amarem a igreja CNPJ.
e rejeitarem a igreja espiritual, de servirem a igreja CNPJ e abandonarem a igreja espiritual, errando completamente o alvo proposto por Jesus Cristo. Eu quero apresentar dois problemas quando não fazemos a separação da igreja espiritual da igreja CNPJ. O primeiro problema ocorre quando nós deixamos que a igreja CNPJ, que está sujeita às leis dos homens, sujeita ao sistema que governa este mundo, que está sujeito ao maligno, porque o mundo jaz no maligno, determine nossas decisões como igreja, aprisionando através de seus estatutos a liberdade do Espírito Santo, dessa forma atrapalhando e impedindo que a igreja espiritual se desenvolva no vínculo da paz, promovido pelo Espírito de Deus. Encontramos então um grande problema. Quando isso ocorre, certamente a Bíblia já não é a única regra de fé e prática desta igreja. Os estatutos, os regimentos internos, seus parágrafos falam mais alto e determinam as decisões da igreja. Se, tomando como a lei de Moisés, que impedia os judeus de experimentar a liberdade do Espírito, verdade esta, então, que é ensinada a nós pelo apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Coríntios. Se você quiser anotar, você pode marcar 2 Coríntios capítulo 3, você vai ler do verso 14 ao verso 17 em sua casa. O apóstolo Paulo está falando exatamente disso. A igreja estava perdendo a liberdade do Espírito, porque ela queria viver dentro da lei de Moisés. O apóstolo diz que eles estavam cobertos com o véu de Moisés. Nada na vida da igreja de Cristo pode estar igual ou acima da sua própria palavra. Nada dentro da vida da igreja pode coibir, impedir que o Espírito de Deus lide com vidas, com pessoas a partir da palavra. A igreja CNPJ, ela deveria servir somente para tornar legal o encontro espiritual. Seus estatutos, regimentos internos deveriam ser feitos apenas para atender à lei civil, possibilitando a existência legal da igreja, mas jamais poderiam determinar ou influenciar as decisões da igreja espiritual, pois estas deveriam estar sujeitas somente aos ensinos de Jesus, encontrado nas Sagradas Escrituras, movidos pelo Espírito de Deus. A igreja, na era dos apóstolos e dos pais da igreja, não possuía estatutos e regimentos internos como hoje vivemos. Nem mesmo continha todos os escritos bíblicos como nós temos hoje. Mas era uma igreja que orava e buscava no Espírito Santo de Deus o ensino e a orientação, olhando para as Escrituras do Antigo Testamento, passando ela pelo filtro da cruz, então eles tomavam decisões. O segundo problema, ao meu ver, quando nós não conseguimos separar a igreja CNPJ da espiritual, ela ocorre quando os líderes se apegam mais à igreja CNPJ do que à igreja espiritual. Pastores, sacerdotes, trabalham arduamente pelo desenvolvimento da igreja estrutural e organizacional, mas se esquecem da igreja espiritual, que é a verdadeira igreja. Os membros dessa igreja se tornam, para estes, apenas números e meios para alcançar os seus objetivos pessoais. Normalmente, estes líderes estão mais preocupados em divulgar o nome de suas igrejas e tornar os seus nomes grandes, do que pastorear as vidas daqueles que estão em suas igrejas.
Eles não enxergam a igreja espiritual, somente a igreja CNPJ. Jesus, eu também não vou ler esse texto, só vou citar vocês em João, capítulo 10, versículo 12. Ele chama estes líderes de mercenários, lobos vorazes, que estão mais preocupados com a igreja CNPJ, essa igreja física e estrutural, do que com a vida que se filiaram a estas igrejas. A segunda causa que promoveu o abandono das Escrituras como a única regra de fé e prática, ao meu ver, foram as diversas distorções teológicas ao longo dos anos. São muitas as distorções, não daria sequer para nós citá-las aqui. Eu vou passar por algumas. Essas distorções, elas sempre contribuíram para o abandono parcial e algumas vezes total das Escrituras como única regra de fé e prática. Algumas distorções teológicas ocorreram quando algumas pessoas passaram a dar o mesmo valor que se dá às Escrituras sagradas, às profecias, revelações e outras experiências místicas. Esta era uma prática comum da teologia que já existia no segundo século na igreja cristã, chamada então teologia gnóstica. A palavra gnóstica, né, vem de gnosis, que é conhecimento no grego. De uma forma simples, porque o movimento gnóstico, vamos assim dizer, ele tem muitos braços. Então, assim, de uma forma simples, a ideia deste pensamento gnóstico é de que você alcança o conhecimento divino a partir da intuição e de um conhecimento sobrenatural, transcendental. Por isso o movimento gnóstico, ele sempre busca, por exemplo, a astrologia. Aí você olha para a lua, você fica olhando para a lua minguante, cheia, você fica pensando quanto que aquilo pode te influenciar, e você fica tentando descobrir aquilo, você vai estudar os astros. Ela está sempre buscando, de alguma forma transcendental, o conhecer. E muitas igrejas cristãs começaram a se aderir a esse tipo de pensamento, já no século II depois de Cristo. O resultado desse erro teológico foi o surgimento de diversas religiões que se dizem cristãs, mas as teologias apresentadas por elas não têm coerência com a Bíblia. Desse erro, eu poderia dizer para vocês que surgiu a seita dos Mormons, um movimento de um líder, né, dos Mormons, que diz que o anjo o visitou, lhe deu umas placas de ouro, e daí ele começa toda uma nova religião. As testemunhas de Jeová, não muito diferente, a congregação cristã, os adventistas e tantas outras seitas. Porque começaram a colocar as profecias no mesmo nível, as revelações no mesmo nível que as Escrituras. Muitas igrejas evangélicas hoje, influenciadas por esse mesmo erro teológico, dando valor igual, né, ao das Escrituras, às profecias, revelações e outras experiências místicas, têm pregado também um evangelho corrompido, distorcendo a verdade contida nas Escrituras para sustentarem práticas, por exemplo, como urrar como leão, transferir unção. Já ouviram falar dessas coisas? Se apoderar territorialmente do mundo espiritual. Se você for pregar o evangelho em um determinado local, eles vão dizer para você assim: você precisa ir no marco zero da cidade e você precisa ir lá se apoderar primeiro desse território. Então você vai lá derrubar o príncipe, né, o potestade que domina esse lugar e tal. Divide, né, geograficamente a cidade, querem se apoderar dessa forma. Aprendem estratégias de batalha espiritual com os próprios demônios.
Tem livros escritos, vendidos, muitos. Rebecca Brown e tantos outros aí, eu não vou nem entrar nesses nomes todos. Você vai ler, viveram, né, em centros espíritas, em Umbanda, e diz que os demônios foram ensinando para elas, e elas entram dentro da igreja e vão ensinando. E as pessoas vão recebendo todas estas coisas. Igrejas que classificam seus membros, né, espiritualmente a partir dos dons que eles possuem. São muitas as distorções. Outras distorções teológicas ocorreram quando algumas pessoas passaram a ler a Bíblia através de uma lente única, de um filtro somente, extraindo então dela apenas aquilo que lhe agrada, que está em acordo com a sua ideologia de vida. A Bíblia precisa ser lida e compreendida a partir de si mesmo. A Bíblia não é um livro político, ideológico, filosófico, nem mesmo religioso. A Bíblia é um livro que conta a história de um Deus santo, que por amor aos homens, construiu um caminho de salvação para a humanidade. Este caminho exigia um sacrifício para que estes pudessem reencontrar-se com Deus e assim se reencontrarem com a vida. E no desenrolar de suas páginas da Bíblia, deste livro sagrado, ela vai detalhando como este Deus amoroso construiu este caminho de sacrifício ao longo da história da humanidade, com o fim único de que todo ser humano possa conhecer este caminho e encontrar por meio dele a vida eterna. No ápice desta história, nos é revelado que este Deus amoroso entregou o seu Filho, Jesus Cristo, como sacrifício, para que os nossos pecados fossem perdoados. E todos os que nele crerem, tenham a vida eterna. Quando a Bíblia ela é lida através de uma lente política, ideológica, filosófica, ou mesmo religiosa, ela pode produzir erros teológicos profundos e uma produção teológica tendenciosa. Nos últimos anos, algumas teologias surgiram no meio cristão como fruto de uma leitura tendenciosa e partidária. Eu vou citar algumas aqui hoje. Por exemplo, a teologia da libertação. É uma corrente teológica que parte da premissa de que o Evangelho exige dos cristãos uma opção preferencial pelos pobres, libertando-os das injustiças sociais. A Bíblia é lida por eles através de uma lente socialista. Temos também a teologia da missão integral. Essa está alinhada com a teologia da libertação. Ela ganhou força por volta dos anos 80, com o teólogo René Padilha, através da publicação do seu livro Missão Integral, um bom livro. Ele defende que o homem precisa ser salvo espiritualmente e socialmente. Não se pode, segundo então esta visão, se separar as duas ações, uma vez que o homem, ele é espírito, mas também ele é matéria, e você precisa salvar o homem tanto materialmente quanto espiritualmente. Por isso ela vem alinhada como um fruto dessa teologia da libertação. Ela também tem uma visão socialista. Dentro dessas teologias, só para deixar aqui claro, os ricos normalmente são vistos como opressores, né? Não existe muito bom olhar para o rico, não. A teologia da
prosperidade defende que a bênção financeira e uma vida bem-sucedida socialmente é o desejo de Deus para todos os cristãos. Acreditam que uma fé sustentada por um discurso positivo, tomado a doações para os ministérios da igreja, irão fazer com que Deus aumente, né, a riqueza material do contribuinte fiel e que as bênçãos de Deus alcançarão e o livrarão de qualquer enfermidade, terá uma vida bem-sucedida em todas as dimensões. É o oposto da teologia da libertação, percebe? Aqui, em vez de você dar, dividir, melhor você acumular, é ter. Ela é feita através de uma lente capitalista. Então, você tem uma teologia de uma lente socialista, você tem uma teologia de uma lente capitalista. Mas existem outras teologias. Existe a teologia liberal. Esse é um movimento teológico que tentou tornar a Bíblia aceitável cientificamente. Eu estou falando de forma bem simples, né? A Bíblia é lida como um livro, vamos dizer assim, escrito por homens e não por Deus. As suas ações divinas, milagres, foram todos diluídos. É fruto do movimento iluminista, onde a razão, né, era falada e tido como a única coisa certa. Então, tudo tinha que ser provado cientificamente. Nada que não fosse provado cientificamente tinha valor. E a Bíblia, então, é lida através deste olhar iluminista. Essa é uma linha teológica. Outra linha que aí eu vou dizer assim, que ainda é uma linha, né, teológica, mas está, eu acho, acredito, sendo mais propagado agora em nossos dias, e que pode sim ser uma vertente ou um braço da teologia liberal, é a teologia relativista. Um movimento, então, que eu diria recente, que defende a não existência de uma verdade teológica absoluta. Para os defensores deste movimento, toda teologia ela é fruto de seu tempo e da cultura em que estava inserida. Ela é construída a partir da compreensão bíblica, filosófica e social de seus dias. Nesse sentido, a teologia formulada, vamos dizer, por Lutero, por Calvino, não tem valor algum, porque ela foi feita totalmente para aqueles dias, respondendo às indagações daqueles dias. E aí você poderia dizer mesmo que a própria teologia de Paulo não tem sentido as suas cartas, porque também era para a igreja daqueles dias e não mais para hoje, respondendo a pergunta daqueles dias e não mais para hoje. Portanto, nesse sentido, as teologias do passado, elas não servem para responder mais aos questionamentos de nossos dias. E eu diria então que essa é fruto de uma cultura relativista, né, emergente de nossos dias. Né? Embora alguns dos seguidores destas teologias aí continuem usando a Bíblia para defenderem suas posições ou justificarem suas crenças, a Bíblia não compactua com estas distorções. E talvez você até esteja já se perguntando, mas como eles encontram na Bíblia apoio para suas heresias? Então eu vou afirmar novamente, isso acontece porque eles leem a Bíblia de uma forma fragmentada, a partir de uma lente única, sem considerar toda a lógica construtiva da Bíblia de capa a capa, buscando então apenas defender suas posições e ideologias. E é por isso que você tem pastores extremamente da direita, e você tem pastores extremamente da esquerda, e se degladiando por aí nas redes sociais. E cada um lê a Bíblia do seu jeito e ataca com os versículos bíblicos, né, do seu jeito. Só que a Bíblia não tem nada a ver com isso. Eu espero que você consiga entender isso hoje. Em meio a essas distorções todas teológicas, eu penso então que a exortação de Paulo a Timóteo, ela se torna ainda mais relevante para os nossos dias.
pois nós estamos vendo a igreja se distanciando do lema somente as Escrituras, por falta de conhecimento da mesma, e se agarrando então a mitos e filosofias vãs. E diante desta verdade, então eu quero ler com vocês as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2 ao 4. Diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Acredito que o tempo citado por Paulo chegou. As pessoas hoje não suportam a sã doutrina. Elas buscam um evangelho que agrade o seu coração, que lhe façam sentir paz e que lhes dê a sensação de serem poderosas e vencedoras. Buscam por um evangelho que lhes aceitem como são e estão, sem exigir delas mudanças. Que lhes abracem, sem esperar transformação alguma. Que as acolham e as aceitem passivamente, vivendo em seus pecados como algo normal. Elas parecem, como diz o apóstolo, dar ouvidos aos mitos e abraçarem, então, estes como se fossem a verdade. Relativizaram a verdade na busca da felicidade. O que importa é ser feliz. Siga o teu coração. Cuidado. Maldito o homem. Maldito o homem o quê? Maldito o homem, confia no homem. Maldito o homem que ouve o seu coração. E enganoso é o coração do homem. Eu quero concluir com vocês dizendo, de acordo com a teologia reformada, nenhuma voz na Igreja de Cristo pode se elevar em igualdade, muito menos acima das Escrituras Sagradas. Somente as Escrituras é uma afirmação de que somente ela tem a revelação que nos conduz à salvação, que nos reconcilia com Deus. E ela afirma que essa salvação só é encontrada em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E Ele a governa, segundo os preceitos estabelecidos nas Escrituras. Nenhum líder, nenhuma denominação cristã, nenhum concílio, nenhum costume, nenhuma tradição, nenhum estatuto, nenhum regimento interno tem valor normativo para a igreja de Cristo, a igreja espiritual de Cristo. Somente a Bíblia tem, porque ela é inspirada, soprada por Deus, inerrante, sem erros, infalível, ela é confiável, autoritativa, possui autoridade e ela é suficiente, possui o necessário para nós, para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção e instrução na justiça. Amém? Eu convido você a fechar os olhos. Deus eterno, nós queremos pedir a Ti que nos guie, nos conduza em toda a verdade. Que nós sejamos uma igreja da Bíblia. E eu sei, Senhor, que a história de nossa igreja, a história da Igreja Batista, formada não por mim, por muitos que passaram por ela durante os longos dos anos,
ela é marcada exatamente por ser reconhecida como a igreja da Bíblia. E nós queremos continuar sendo a igreja da Bíblia. E somente da Bíblia. Onde o teu Espírito nos conduza e nos guie livremente, para que nós possamos viver a unidade do teu Espírito, no vínculo da paz, promovido pelo Espírito. Obrigado, Pai. E que a tua graça, Jesus Cristo, seja sobre todos, que o amor do nosso Deus possa abraçar a cada vida aqui presente, e aqueles que nos assistem, e que a comunhão do Espírito seja com todos nós hoje e sempre. Amém.